Meus irmãos queridos, que Jesus continue a nos abençoar. Último sábado do mês e a regional honra-se em concluí-la aqui nessa sociedade que é tão cara aos nossos corações. Estamos vendo almas realmente convivem conosco há muito tempo e isso nos felicita sobremaneira. Na noite de hoje, aspecto científico da doutrina espírita, trazida pela nossa querida expositora, Mara Rúbia Nogueira de Almeida. Algumas informações sobre a nossa Mara. Reencarnou nessa existência em 1966 em Camburi, no Paraná. Vinculou-se à doutrina espírita em 1988. A sociedade espírita a qual está mais afeta, mais vinculada ainda, é a Sociedade Espírita Amor e Caridade, onde é tarefeira desde 1990. Colabora também no IEM, que é a obra social da sociedade no bairro do Morumbi, como também no Sense 2, obra do Estado de Recuperação de Adolescentes. Facilitadora, coordenadora de grupo de estudo e exposições doutrinárias tanto na SEAC quanto na regional. Pedagoga, professora de educação especial há mais de 20 anos. A Mara vai abordar hoje esse aspecto do fluido cósmico universal e nós, como de costume, sempre fazemos aos expositores uma pequena provocação, uma introdução, para que depois esses conceitos sejam ampliados. Gênesis, capítulo 6, item 17, um parágrafo. Diz o nosso insigne codificador Allan Kardec: após haver remontado tanto quanto permitia a nossa fraqueza, em direção à fonte oculta, donde dimanam os mundos como de um rio as gotas d'água, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Apenas uma breve introdução, porque a Mara vai ampliar esses conceitos para nós. E asseguro-vos, senhores, prestemos atenção, ampliemos nossos níveis conscienciais, porque vamos acrescentar sobremaneira nesta noite algumas informações deveras interessantes. Vamos ouvir nossa Mara. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez nessa casa. Fiquei muito feliz. E que Jesus abençoe o nosso trabalho nessa noite. Fluido cósmico universal. Bem, a doutrina espírita, ela se divide em ciência, religião, e filosofia. E o fluido cósmico universal, ele vai entrar dentro da parte científica da doutrina espírita. Por que estudar fluido cósmico universal? Porque é um material, é uma matéria que nós estamos constantemente nos relacionando todos os dias e podemos também modificar essa matéria. Saber um pouquinho mais sobre a parte científica da doutrina espírita é algo que vai também nos facilitar o entendimento da parte religiosa também da doutrina espírita. Este conteúdo está mais específico na Gênesis, no capítulo 14. Bom, eu vou começar falando que dentro do universo existem 3 princípios básicos. Que o primeiro é Deus, que é a inteligência de todas as coisas. Depois vem a sua criação, que são todos os espíritos encarnados e desencarnados, em todos os planetas existentes nesse universo. E o resto tudo é matéria.
Tudo que vocês possam imaginar de matéria tangível e fluídica sai dessa matéria básica que nós vamos falar agora, que é o fluido cósmico universal. Então, Deus, Espírito e matéria forma essa trindade universal e básica. Bom, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Oferece 2 estados distintos, o de eterização e o de materialização. Eu até coloquei ali a imagem de uma cozinha e cozinheiros. Então vamos colocar um exemplo bem básico. Imaginemos que o nosso universo seja uma grande cozinha, onde os cozinheiros são os espíritos evoluídos e a matéria básica dessa cozinha seja a farinha de trigo. Então, esses cozinheiros vão entrar nessa cozinha e vão fazer uma variedade enorme de alimentos, doces, salgados, com uma textura mais leve, mais pesada, uma coloração diferente, mas todos esses alimentos vão ter como matéria básica a farinha de trigo. É a mesma coisa no universo. Tudo que nós podemos imaginar de material, água, pedra, tudo que existe no nosso planeta e no nosso universo, saiu dessa matéria elementar e primitiva que é o fluido cósmico universal. Ele, no seu estado mais primitivo, ele é fluídico. E conforme ele vai se condensando, se vai misturando, ele vai ficando cada vez mais tangível. Quanto mais o mundo é evoluído, mais primitivo e mais fino, requintado ele é. Aqui no nosso planeta Terra, como é um planeta que aí nós estamos em evolução, nós não vamos encontrar esse fluido cósmico universal na sua parte mais pura. Nós vamos encontrar ele todo misturado e aglomerado, transformado, certo? Tem ali também uma frase dizendo: quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Então aqui no livro, no capítulo 14, está dizendo que nós ainda não conhecemos a matéria no seu princípio mais profundo. Por quê? O material, ele veio de um material etéreo. E conforme ele vai se misturando, ele vai ficando cada vez mais tangível. Mas, se tiver uma pessoa aqui com poder e capacidade, ele pode dissolver esse livro e ele pode voltar a ser fluídico novamente. Por quê? Porque nós estamos num mundo de ilusão. Na verdade, tudo que nós estamos vendo aqui, na verdade não existe. A matéria tangível, como nós imaginamos, concreta, não existe. O que existe é energia condensada. É como naquele filme Matrix, onde as pessoas viviam no Matrix e achavam que estavam no mundo real. Na verdade, o nosso mundo real é um mundo espiritual. Nós estamos vivendo numa Matrix para a nossa evolução moral. Mas, na verdade, o material não existe. Porque dentro da célula, ela não é material, ela é energia. Então, tudo que nós podemos imaginar é energia também. Bom, os espíritos evoluídos, eles podem manipular esses fluidos com muita competência e fazer o que eles necessitam no momento para ser feito. Eles podem fazer paisagens, prédios, fazendas, mundos materiais e mundos fluídicos. E foi o que aconteceu com o nosso planeta aqui. Os espíritos evoluídos, eles fazem isso com muita competência. Por exemplo, o Cristo, responsável pela formação do nosso sistema, utilizou-se do seu potencial de co-criador, modificou o estado de repouso desse fluido primordial, imprimindo-lhe movimento, e atuou diretamente nesse fluido universal, preenchendo com sua própria energia, que passou a ser o impulso para o desenvolvimento e manutenção das formas materiais e fluídicas.
traçando as dimensões do nosso sistema de acordo com o que se pode chamar de dimensão da sua própria aura. A mente do Cristo coordenou todas as atividades realizadas durante eras, influiu com sua vontade na matéria cósmica dispersa, condensando-a sob o influxo do seu poder. Então, Jesus, ele é o responsável pelo nosso planeta Terra. O planeta Terra, ele tem a cara de Jesus. Agora, imagine o poder deste ser para formar um planeta tão maravilhoso quanto o nosso. Ele deveria entender de física, química, biologia, genética, astrologia, física quântica, tudo que a gente possa imaginar, ele entende. E mais tantas outras matérias que a gente nem tem ideia. Agora imaginamos nós construindo um planeta. Como ele seria? Talvez teria muitos defeitos, né? Então, Jesus utilizou do seu poder de co-criador, veja, ele não é criador, ele é co-criador, e transformou esse planeta maravilhoso, e ele é responsável por esse planeta Terra. Então, os espíritos superiores, eles podem manipular esses fluidos como os nossos cientistas manipulam aqui no planeta Terra, entende? O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Eles o aglomeram, os combinam, os dispersam, formam com esses materiais conjuntos que têm uma aparência, uma forma, uma cor determinadas, mudam suas propriedades, como um químico altera as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo determinadas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Nós que ainda somos muito primitivos, a gente não tem nem ideia de como tudo isso é feito, né? A gente é muito material, a gente usa as mãos para fazer um pão, para fazer as coisas, né? E ali está dizendo que não, é o pensamento e a vontade que manipula tudo isso. Então tudo é criado de uma forma que a gente ainda, nós não temos ideia exatamente de como tudo é feito. Tanto no mundo espiritual, como no nosso planeta, em todo o universo, né? Mas os espíritos superiores fazem isso com muita competência. E os espíritos inferiores? Será que eles podem manipular esse fluido cósmico universal? Veja bem, o fluido cósmico universal é a farinha de trigo do universo. Partindo dela eu posso fazer tudo o que eu quiser. Podem também. Um espírito inferior, partindo do seu pensamento e da sua vontade, também pode beneficiar-se e transformar esse fluido sem mesmo saber como isso acontece. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produtos de um pensamento inconsciente e basta que o espírito pense uma coisa para que isso se produza. Então vamos imaginar que um pirata que desencarnou lá no século 17, ele está no mundo espiritual, mas ele gosta de ser pirata. Então ele vai usar todos os acessórios, roupas, animais, cicatrizes, tudo. Ele vai retirar do fluido cósmico universal, porque ele é um pirata. E como lá tudo é fluídico, a partir do momento que ele pensa, automaticamente se produz. Se esse pirata fosse aparecer para nós aqui agora, a gente ia reconhecê-lo como um pirata, pelas roupas, acessórios e tudo que ele usa de um pirata. Mas como é fluídico, como vem muito rápido, também some muito rápido, porque é tudo fluídico no mundo espiritual. Então, os espíritos inferiores, eles usam esse material, mas eles não têm a mínima ideia como isso é feito. É como nós nas nossas casas. Todos os dias nós manipulamos a energia elétrica, a gente vai lá, desliga a luz, acende, usa todos os equipamentos da nossa casa de energia elétrica, mas a gente não sabe exatamente como tudo isso é produzido, como a energia elétrica é feita, como vem nas nossas casas. A gente não tem esse conhecimento científico. O mesmo acontece com os espíritos inferiores.
Bom, os espíritos superiores podem manipular essa matéria básica, sim, com muita competência. Os espíritos inferiores podem, sem mesmo saber como tudo isso se faz. E nós, seres humanos, encarnados nesse corpo físico, nós também podemos manipular esse fluido cósmico universal? Podemos também. Os seres humanos também podem manipular esse fluido através do pensamento e da vontade. Nosso pensamento é matéria e cria imagens fluídicas que vai se refletir no envoltório perispirítico como num espelho. Tal toma forma e de certo modo se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então aqui, o espírito, dependendo do seu estado, da sua evolução moral, ele vai mandar sentimentos para o seu corpo fluídico e também para o seu corpo físico. E tudo isso, essas energias que nós também temos, a energia do magnetismo, do ectoplasma e o pensamento que é matéria, tudo isso vai criar imagens, como se fosse um holograma, como se fosse um adesivo no espelho e que vai ficar gravado na nossa atmosfera fluídica. Então, não adianta fingir fazer cara de santinho. Se você tem maus pensamentos, se você tem má intenção, todos os espíritos que chegarem até você vai ver de você. As imagens vão estar ali, gravadas no seu corpo físico. Até tem um exemplo aqui na Gênesis de se um ser humano deseja matar o outro, ele vai começar a planejar que horas que ele vai matar, que instrumento ele vai usar, como que ele vai enterrar aquele corpo, como que ele vai fazer para disfarçar aquele assassinato, e tudo isso vai ficar gravado no seu corpo espiritual, né? Na sua aura, digamos assim, como se fosse uma imagem, como se fosse um gibi, passo a passo. E ele pode fazer cara de santo, talvez ele nem tenha chegado até o seu outro ser humano, mas todos os espíritos que chegarem até nele já vai ver a verdadeira intenção dele, de matar o outro. Então nós podemos fingir para os seres humanos, mas nós não podemos fingir para os espíritos, tanto maus como bons. Os nossos pensamentos, que vêm do espírito, atuam sobre o perispírito. Este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Quando nós vamos reencarnar, o nosso perispírito, né? Nós, espírito, vamos formar o nosso perispírito com a matéria que tem nesse planeta e vamos nos ligar célula a célula com o nosso corpo físico. E esse corpo físico vai ser exclusivo meu, que eu vou usar durante toda a minha vida. Então, tudo que eu fizer de material no meu corpo físico vai afetar o meu corpo fluídico. Tudo que eu mandar de energia para o meu corpo fluídico vai afetar o meu corpo físico. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Então, eu posso adoecer o meu corpo físico. Dependendo da energia que eu vou mandar para o meu corpo fluídico, que são o que eu sou, né? Na verdade, eu vou mandar um pensamento que é carregado de sentimentos, que vai afetar o meu corpo fluídico. Automaticamente ele vai receber aquela carga energética. Aquela carga energética vai ser mandada para o meu corpo físico e todas as minhas células vão receber essa energia. Como a energia é matéria também, né, que vem e se transforma tudo em matéria, eu posso prejudicar as células do meu corpo físico. Dependendo do sentimento que eu estou mandando para o meu corpo físico, eu posso afetar esse ou aquele órgão. E eu posso, muitas vezes, até matar as minhas células.
Porque as células são muito obedientes, ela vai receber tudo que eu estou mandando para ela. Ao contrário também, se eu sou uma pessoa positiva, se eu tenho fé em Deus, se eu trabalho, se eu sou humilde, se eu mando aquela energia boa, automaticamente o meu corpo vai ficar mais saudável. Até dizem, foi feita uma pesquisa, que as pessoas que têm religião, que têm fé em Deus, elas vivem mais, elas são mais saudáveis e elas são mais felizes. É automático isso. Com os nossos pensamentos, vamos atrair seres que são semelhantes a nós ou que têm afinidades com o que somos e pensamos, seja ele encarnado ou desencarnado. Com a atração desses seres, irão vir também as situações que são as consequências ou resultado dessas atrações. Quanto mais forte é o sentimento e a vontade, mais rápido atraímos para nós. Se é boa ou ruim, se eu gosto ou temo, não importa. Vou atrair conforme o sentimento que eu emito, pois estou colocando energia naquele pensamento. Então, se eu desejo muito ter uma casa perto do lago, eu vou colocar energia naquele pensamento. A minha família toda vai estar com aquele objetivo traçado. Eu quero ter uma casa na beira do lago. E se eu não ficar pulando de pensamento, um dia eu penso isso, outro dia eu penso aquilo, não. Se eu focar aquele meu pensamento, eu quero ter uma casa no lago, eu vou conseguir. Vai aparecer pessoas que vão te ajudar a ter um outro emprego, ou mais um emprego, onde eu posso ganhar mais e comprar a minha casa. Ou eu posso fazer um financiamento no banco que eu vou conseguir pagar, ou vai aparecer alguém querendo vender uma casa para você e você vai conseguir comprar. Então, tudo você vai atrair para você essas situações e você vai conseguir realizar o seu desejo. O material é ainda mais fácil de conseguir do que os sentimentais, né? Mas se eu temo, se eu tenho muito medo de ladrão, se eu tenho muito medo de assalto, de violência, eu também posso atrair essa situação para mim, porque eu vou estar na mesma faixa mental desses seres, entende? E tudo é energia, eu sou como uma antena parabólica que eu vou estar emitindo e recebendo. E quem leva os pensamentos para outros seres e trazem para mim é justamente o fluido do cosmo universal. E ele leva muito mais rápido que a luz. Que a luz, se não me engano, é 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, o fluido do cosmo universal, ele leva os nossos pensamentos muito mais rápido que isso. Tem até um pedacinho que eu tirei lá do livro da Sueli, que é chamado Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, que fala justamente sobre isso. Somos seres pensantes, repetimos o que vale dizer, que cada um de nós emite pensamentos contínuos durante toda a vida e que irão alcançar aqueles que estão na mesma faixa mental. Por outro lado, captamos pensamentos alheios. Na verdade, somos a soma de muitos que pensam como pensamos. Em outras palavras, estamos interligados àqueles que pensam como nós. Não há nenhum segredo nisso, e sim uma lei natural existente no universo, lei que começa a ser mais conhecida e difundida. Então, sempre foi escondido isso de nós, né? Até que vem um livro aí que virou best-seller, né? Que todo mundo leu, chamado O Segredo, e aí começou, né? Todo esse falatório aí. Mas, na verdade, sim, é uma lei que nós atraímos para nós, seres, situações, e que tem tudo a ver conosco, né? Bom, eu falei que quando nós emitimos energia para o nosso campo fluídico, né, para o nosso corpo, automaticamente vai gerar uma carga energética que é matéria. Só que é uma matéria invisível. Eu não consigo ver, a maioria das pessoas não consegue ver a aura do outro, mas nós vamos conseguir sentir. Então, olha, sendo os fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar as propriedades,
é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-os pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então a minha aura, ela vai ser o resultado daquilo que eu sou, vai ser exatamente o que eu sou. Então, sobre o aspecto moral, essa carga energética que você tem, que você vai carregar para onde você for, ela pode ter os fluidos que podem carregar a marca do sentimento de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, benevolência, amor, caridade e etc, etc, etc. Mas também tem o lado físico. A nossa aura, ela pode ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos e etc, etc, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades das matérias correspondentes aos efeitos que eles produzem. Então, de acordo com a evolução moral do espírito, mas toda essa carga material que nós temos, que é o nosso corpo físico, né, que é só o ser humano que tem, vai criar exatamente aquilo que eu sou. Então nós temos, como seres humanos, nós temos obrigação de criar uma carga fluídica positiva, porque essa carga fluídica vai afetar os seres humanos que chegarem até mim, vai afetar o ambiente onde eu estou, e vai afetar tudo, inclusive a minha vida, meu corpo físico, tudo. Então eu tenho a obrigação de ser um ser humano melhor. Eu tenho que ser agradecido e eu tenho que trazer o bem, porque o que mais é importante para nós é o amor. É para isso que nós nascemos nesse planeta. Evolução moral e aprendermos a amar. Agora, essa carga energética, ela pode afetar as matérias, as células do outro ser humano. Vocês já chegaram perto de uma pessoa que vocês começaram a passar mal? Vocês já chegaram perto de uma pessoa que começou a te dar sono? Ou que você saiu com dor de cabeça? Você chegou num ambiente onde você começou a se sentir mal? Você comeu um alimento que depois você passou mal? Agora imagine uma pessoa com uma carga energética tóxica, por exemplo, numa creche cuidando de bebezinhos. Vai afetar aquele ambiente. Imagine ele cuidando de velhinhos que são frágeis. Imagine essa pessoa manipulando alimentos onde serão consumidos por outras pessoas. Essa carga energética é matéria que vai penetrar os alimentos, vai penetrar os outros corpos, o ambiente. Então, às vezes você come determinada coisa, depois você fala, nossa, mas me deu um mal-estar, o que será que eu comi? Mas não comi nada de diferente. Então, nós temos que ter o cuidado, sim, na hora de fazer os nossos alimentos, com muito amor, com muito carinho. E nós temos a obrigação, porque nós já estamos em 2014, já faz mais de 2000 anos que Jesus passou, né, a sua doutrina, amar ao próximo como a si mesmo. E trazer uma energia fluídica boa para onde você está é amor. Mas e como fazer isso, né? Como nos tornarmos pessoas melhores? Eu vou falar um pouquinho sobre as patologias fluídicos ambientais. Nós podemos ficar doentes de várias maneiras. Então, nós podemos ficar doentes mandando energias deletérias para o nosso corpo físico. Essas energias vão sendo penetradas pelas células e vai acabar adoecendo. Nós podemos ficar doentes. Nós podemos ficar doentes também por um processo obsessivo. Algo que eu fiz na vida passada, aí os meus obsessores me encontram, começa um processo de vingança,
aquelas energias são energias pesadas de vingança e eu começo a adoecer também. Posso ficar doente pelo planejamento reencarnatório. De repente, numa outra vida, eu fiz várias coisas que afetaram o meu corpo físico, né? E nessa encarnação, eu peço para mim vir com uma determinada doença, para que eu possa também, né, me sentir melhor. Então, pelo processo reencarnatório, eu desejo aquela doença, então eu posso vir e já nascer doente ou adquirir essa doença durante a minha encarnação. E eu também posso ficar doente pelas patologias fluídicas ambientais. Em decorrência da absorção de fluidos deletérios ambientais, é que na grande maioria das vezes desfaz-se a harmonia funcional relativa em que se mantém o nosso organismo, fenômeno que se exterioriza geralmente sob a forma de uma enfermidade qualquer. Quando isso ocorre, estamos diante de um exemplo típico que chamamos patologia fluídica ambiental. Se nós estamos convivendo num ambiente de trabalho onde é muito pesado, onde as pessoas são muito negativas, então você vai sentindo aquela energia e chega uma hora que ela vai afetar o teu corpo físico também. Nós podemos ficar doentes, sim. Como que a gente pode se preparar para não ficar doente? Então, a forma mais adequada de evitarmos problemas de ordem fluídica é procurarmos manter um padrão vibratório elevado, cultivando bons pensamentos. Assim, procedendo, estaremos criando defesa contra as patologias de ordem ambiental. Então, pensamento positivo, nunca baixar o nível, né? Revistas de nível baixo, filmes, situações de violência. Pensamos sempre positivo, pensamentos elevados, para que a gente possa criar, né, essas energias benéficas e nos protegermos também. Porque nós estamos vivendo num mundo muito agitado, né, onde as pessoas estão muito estressadas, todas elas, cada um com as suas funções, e muitas vezes a gente não para fazer uma reflexão, para fazer uma meditação, para caminhar descalço na natureza, para se voltar mesmo com esse lado mais natural, né? A gente acaba ficando muito artificial na frente dos computadores, sempre trabalhando, e a gente acaba esquecendo que nós somos seres, né, que temos que nos ligar também com essa parte espiritual, para nós recarregarmos as nossas energias. Outra coisa maravilhosa, que é um remédio que a gente pode tomar todos os dias, não tem efeito colateral, é a oração. A oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdo vibratório, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Não apenas dilui aquelas energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas, por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. É a hora que o filho se encontra com o pai, é a hora que nós pedimos socorro, que nós estamos desolados, sofridos, cansados. É a hora que a gente pede para o nosso Pai nos ajudar e automaticamente aquelas energias são renovadas. A oração não vai pagar a tua dívida, mas você pode ter força e ter saúde para levantar, ir à luta e ganhar o dinheiro. A oração muitas vezes não vai curar a doença do teu filho, de repente, dependendo da situação, né? Mas ele pode te dar força e energia para você passar aquela situação difícil, com coragem, com fé, né? Outra coisa maravilhosa também que pode renovar os teus chakras, as tuas energias, o teu ser, é o passe. Esse tratamento fluídico de graça que o Centro Espírita oferece é um remédio valioso que faz muito bem para todos nós. O passe espírita, a fluidoterapia, como é também conhecido,
é uma transfusão de uma certa quantidade de energias fluídicas vitais, quer dizer, a minha energia de ser humano, meu magnetismo humano, aliado aos espirituais, que são as energias dos espíritos, utilizando-se a imposição das mãos com o propósito de atuar em nível perispiritual. O passe auxilia assim na cura das enfermidades a partir do reequilíbrio energético do perispírito. Então é neste momento em que acontecem grandes, que se dizem, milagres dentro da casa espírita, na hora da palestra, na hora do passe, na hora de todo aquele tratamento de fluidoterapia, é a hora que vai renovando as tuas células, muitas vezes físicas, tuas células fluídicas, ele mexe com todo o seu corpo, Muitas vezes o passe, você começa a tomar ele, você começa a se sentir mal, mas é um processo que você vai passando e no decorrer do tempo você vai ficando cada vez mais saudável. O passe muitas vezes pode ser demorado, como o exemplo que eu vi. Imagine um copo d'água cheio de água suja e um conta-gota de água limpa. E aquela gotinha vai entrando dentro do copo de água suja. Vai chegar um momento em que aquela água limpa vai entrar tanto no conta-gota que o copo vai derramar, devagarinho aquela água suja vai sair, até o copo ficar totalmente com a água limpa. É assim que vai acontecendo o passe fluídico. E nós, médiuns, passistas, a gente tem que dar a ordem de cura realmente na hora do passe. Colocar as suas mãos e dizer: eu desejo que as minhas energias materiais, mais as energias espirituais, entrem nesse corpo fluídico e que se refaça, que você se sente saudável, curado, que todas as suas energias se modifiquem. Nós podemos naquele momento. E quem também está recebendo o passe deve ter a humildade de pedir: eu desejo essas energias, que essas energias possam entrar no meu corpo fluídico, possa me curar realmente, me tornar mais saudável cada vez mais. Então o passe é uma prática maravilhosa no centro espírita, que muitas vezes as pessoas não valorizam tanto quanto deveriam, Então é isso, minha gente, é um assunto muito complexo, que ainda não está bem definido ainda na ciência, do planeta Terra. Tem muito ainda que ser descoberto. O ectoplasma ainda não foi ainda bem estudado, o magnetismo humano ainda poderia estar mais avançado. Quando os cientistas descobrirem realmente, provar o corpo fluídico, o magnetismo, o ectoplasma, vai haver um salto na humanidade, Os nossos remédios poderão ser feitos de outras maneiras. Com certeza o planeta Terra vai melhorar muito a partir de todo esse conhecimento, E pedir para vocês que não levem a vida também tão a sério, com tanta achando tudo muito difícil. Nós devemos ser agradecidos por estarmos aqui, nesse momento, por ter essa oportunidade de reencarnação com as pessoas da nossa família, com os nossos parentes. Não fazer tempestade em copo d'água com as situações. Muitas vezes os problemas que vêm até nós é para nos tornarmos mais fortes realmente, Nada acontece por acaso. E como diz o amigo meu, seu Celso, ele diz: está tudo certo nesse planeta, Então não vamos ficar aí se desgastando, mandando energias ruins para o nosso fígado, para o nosso estômago, Vamos ficar calmos, agradecer, ter fé em Deus, saber que esse barco está sendo bem conduzido por um ser poderoso que é Jesus. Então nós temos que confiar nele, Então eu desejo a vocês realmente muita energia, muita paz, e que essa semana seja maravilhosa. Muito obrigada.